Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vozes do Futuro, Ideias que Libertam, uma realização da Fundação Francisco Dornelles. Eu estou muito contente por ter você hoje conosco, assistindo mais um episódio. Hoje vamos falar sobre corpo, sobre alma, sobre saúde, sobre a longevidade da terceira idade. Tudo isso com o grande professor Demóstenes, que está aqui hoje conosco. Seja muito bem-vindo, professor. Prazer, Trabolho, uma satisfação poder participar, né, desse quadro, né, desse programa e levar informação importante para a população, né, conscientizar a população do quanto o movimento é importante para viver mais e viver melhor. E porque as pessoas já estão vivendo mais naturalmente, né, a medicina muito avançada, a cada dia inventam drogas mais potentes que fazem você viver mais. Agora não basta você viver mais, você tem que viver mais, viver com qualidade, né? Professor, antes de começarmos nesses assuntos mais específicos, gostaria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história, como foi essa mente empreendedora, inclusive, de abrir uma rede de academia aqui no Piauí. Eu sou natural de São Raimundo Nonato, né, sul do estado. Desde sempre eu tive uma inclinação muito forte para a área da educação física. Eu mesmo, naquele tempo, já fazia minha maromba, que a gente chamava, que fez com um cabo de vassoura e uma lata de tinta, Old school. Né? Para já começar a treinar isso de forma intuitiva, que lá na minha casa não tinha televisão, não tinha nada, então porque já era para ser mesmo, já estava no sangue. Aí eu fiz o vestibular para educação física na Universidade Federal. Quando eu entrei na universidade, eu já era um praticante de musculação, então quando eu entrei na educação física, eu já estava na frente da minha turma toda, porque eu já era um praticante de musculação, já tinha experiência já. Concluí, fiz pós-graduação em fisiologia do esforço, em treinamento esportivo, em aspectos da medicina esportiva, que é o curso que me qualifica para trabalhar com os casos complicados. Aí, lá na academia você tem adrenalina. Quando complica nas outras, vem para nós, né? Vem para mim no caso. E tem o pós-graduação também em gerontologia, que é a ciência que estuda o processo do envelhecimento, que é o meu grande xodó, é trabalhar com idosos. Professor, e quais foram as primeiras... como foi a primeira ideia de montar uma rede de academia? O senhor teve alguma dificuldade? Onde é que foi que o senhor colocou? Como foi a recepção? Assim, desde sempre, eu sempre fui muito focado, né? Eu já era funcionário de uma academia e eu já, aos pouquinhos, já ia comprando uma máquina, 2, 3 e aguardando. Ou então pedia para o fornecedor só mandar daqui uns 6 meses, um ano. Então já estava sempre muito focado. Tinha apartamento, tinha carro, tinha moto, me desfiz de tudo para montar a unidade 1, né? Que foi lá onde tudo começou, que é aqui no bairro de Fátima. Aí, naturalmente, foi aparecendo a unidade 2, que foi lá no centro, né, na Avenida Campos Sales. Aí teve a unidade 3 aqui no Jockey também. E realizei um grande sonho, que é montar uma unidade em São Raimundo Nonato, que é a minha cidade natal, que era a melhor academia do interior do estado. Fiz assim por capricho, mesmo sabendo de todas as dificuldades de manter o negócio, porque é uma cidade que é muito distante, né? Você ficar indo e vindo sempre. Realmente é muito complicado. 8 horas de viagem de carro, professor? Em torno de 6 horas, 6 e pouco. Mas realizei o sonho, né? Depois acabei me desfazendo do empreendimento. Lá foram montar 2 academias com a nossa academia de lá. Era a melhor academia do interior do estado. Aí veio toda a questão de pandemia, né? Que muitos empreendimentos se acabaram, né? E eu acabei fechando 2 unidades e hoje temos somente uma, mas assim com um grande diferencial. A gente está numa localização de Teresina, que é uma localização muito privilegiada. A gente está no meio de Leões, né? Que são as academias de rede, são as estruturas gigantes com equipamentos top de linha. E nós estamos muito bem, né? Graças a Deus, graças a um trabalho que já vem sendo feito ao longo de dezenas de anos. Para você ter uma ideia, Trabalho no Piauí tem, segundo o último levantamento que eu fiz, o Piauí tem na faixa de 8.255 profissionais de educação física registrados no Conselho. O meu número é o 29. Que bacana! Então é um pioneiro mesmo na área, né? E para mim é como se não fosse trabalho. Você tem ideia, todo dia 5, 10 para
5 da manhã, eu tô chegando na academia para abrir, sou eu que abro, sou eu que fecho, vou em casa só almoçar e aquietar o juízo 10 minutinhos e volto pro batente. Para mim, é a minha grande satisfação, é a minha profissão. É você ter, imagine você ter o poder de transformar a vida das pessoas. Isso então, é assim, é o que me se realiza satisfaz o senhor, né? como profissionalmente. Impressionante, professor. Isso que é até o diferencial que eu vejo e muitas pessoas, inclusive, comentam. É a alma que o senhor coloca, é a dedicação, é o espírito, é a vontade de estar ali presente. É uma coisa que nós não vemos em academias de redes muito grandes, que é uma Você coisa não sabe quem corporativa. É o dono, né? Você não sabe quem é o dono. Só para quem reclamar. Não sabe para quem reclamar. O senhor não, o senhor tá sempre ali. Minha avó Valcira treina lá, gosta muito do senhor. Eu tenho certeza que se algum dia, se ela quiser reclamar de uma poeira, pode ligar. Reclama com o dono, Reclama com o dono. De rede muito grande a gente não conhece ninguém, né? Não sabe quem é. Pois é, e essas academias de rede, tudo está muito automatizado, né? E o ser humano, como o próprio nome já diz, é ser humano, é questão de humanização. É o tato. Né? Você vai para a academia para lidar com o aparelho. Né? O que a gente vê normalmente? As pessoas com seu fonezinho de ouvido, com seu celular na mão, treinando ali, não interage com ninguém, entendeu? O que é totalmente o contrário da academia demonstra. Lá, cada pessoa, cada cliente é como se fosse um amigo, uma pessoa que fizesse realmente parte da família. Lá nós somos... Sim, literalmente uma grande família. Professor, isso inclusive é interessante, nós discutimos sobre a conexão de corpo e alma também, não é? A musculação, o bem-estar, estar ali treinando com um amigo, sempre conversando, colocando papo em dia, até com um profissional que está ali lhe acompanhando. Isso é muito importante também, não é, professor? Exatamente. E sempre a minha fala, Trabolho, ela é voltada para a população de uma maneira geral. Apesar de ser empreendedor do segmento, nós temos mais de 25 anos como empresa, né? Demóstenes, Academia Demóstenes Limitada, mas a minha fala não é para levar cliente lá para a academia, não é para captar mais cliente para a academia. A minha fala é para fazer com que a população tenha consciência do quanto o movimento é importante. Já teve até evento ali na Avenida Raul Lopes, a grupo de academias, né? Os professores lá em cima do trio falando e tudo, fazendo aquela agitação, aí minha hora de falar, só pessoal, se você quer ter saúde, não precisa nem necessariamente você ir na academia. Se você fizer uma simples caminhada, a Organização Mundial de Saúde coloca, se você fizer pelo menos 30 minutos diários de atividade física, seja ela qual for, já é suficiente para ter uma boa saúde. Os caras, cara, Demóstenes, como é que você faz? Quer acabar com a gente. Porque realmente a minha fala não é para... somente, não vou dizer que não seja também a intenção, mas não é só isso. Realmente levar essa mensagem do quanto o movimento é importante. E desde sempre eu estive envolvido em campanhas de iniciativa própria, como por exemplo os alongamentos da Caminhada da Fraternidade, que eu sou um dos idealizadores. Desde sempre eu fiz os alongamentos da caminhada. O que é importante, né? O alongamento no início da atividade física e no final também. Projetos sociais, tem uma campanha Diga Não às Bombas. Eu ainda era funcionário de uma academia, eu fiz uma campanha, né, que era para alertar a população, sobretudo a população jovem, dos riscos para a saúde que eram dos anabolizantes. E saía, mandava fazer panfleto do meu bolso para sair distribuindo nas academias e fazendo palestras em escolas. Ia para Luiz Correia, levava um banner enorme, pedia para botar lá e sair distribuindo. Rapaz, acho que era meio doido mesmo, entendeu? De eventos, né, de ginástica, de dança, sempre com essa conotação de movimento. E realmente o que a ciência comprova é isso, Trabolho, é você se movimentar. Para você ter uma ideia, até isso aqui, se ficar muito tempo parado, vai apodrecer, entendeu? Então, o movimento, seja ele qual for, é fundamental para que se viva bem, que se viva com qualidade. Professor, interessante o senhor falando também sobre as campanhas anti-anabolizantes, né? Porque é uma promessa muito de começo gratificante ali para um cara que está começando a treinar, vai pensar, colocar um monte de hormônio, um monte de coisa, vai ficar grandão, vai ficar fortão, vai ficar
não é? Ainda tem alguns, pode ser até colegas ali que falam, não, toma isso aqui, toma isso aqui, que incentivam, né? E é importante. Que infelizmente vendem também. Vendem também, isso é muito, até um pouco comum, nós vemos nessa área a venda, né? Como é que o senhor consegue conscientizar, mostrar que isso aqui é uma faca de dois gumes, isso não vai fazer bem para você? Até um cara que toma anabolizante, o coração dele é uma bomba, né? É uma bomba relógio. Realmente o anabolizante, o esteroide anabólico, é uma substância baseada na testosterona, que é o hormônio que favorece o aumento de massa muscular. O seu corpo já produz a sua testosterona de forma fisiológica. Então, como os caras querem aumentar mais rápido, então eles aumentam a quantidade de hormônio de testosterona no organismo. Então você começa a hipertrofiar, tem níveis de aumento de massa magra com muito mais, numa escala muito maior. Só que tem uns efeitos colaterais, tem uns efeitos adversos, né, que pode inclusive lhe expor a risco de câncer, entendeu? Problema de pressão alta, o próprio infarto do miocárdio também, entendeu? E são pessoas que ficam meio antissociais, né? Afeta não somente o corpo, a fisiologia da pessoa, mas também a questão mental também. Porque o cara só fala naquilo ali, vive aquilo ali, e por isso que normalmente quando você vê um cara forte, um cara que toma anabolizante, ele vai se relacionar com a menina que toma também. Porque a vibe deles é o nicho deles, só aquilo ali. Só aquilo ali. Entendeu? Então a gente, na academia demonstra, a gente sempre conscientiza os alunos, né, os clientes, do risco que é. Apesar de não ser muito o nosso foco, né, dessa galera que malha para ficar marombadozão, mas mesmo assim aparece aqui, assim, um ou outro. Mas a gente explica realmente os prós e os contras. E com certeza os contras são muito, muito maiores. A gente fala que aquilo ali, aquele momento que ele está curtindo ali do corpo dele é uma fase. Então, por conta de um momento da sua vida, você vai comprometer sua saúde para o resto de tempo que você tem para frente, entendeu? Que realmente pode comprometer, sim. É como aqueles grandes maromba, assim, Ronnie Coleman, o Arnold, a turma que abusava do esteroide e depois... Você vê, o Ronnie Coleman tá numa cadeira de roda, o cara que fazia agachamento com cargas altíssimas. O que acontece com o hormônio? O hormônio ele faz com que o seu músculo aumente a força muito rápido. Só que o que liga o músculo no osso, que são os tendões, não aumentam a força, o suporte de carga na mesma proporção. Então a força vai aumentando, vai forçando os tendões, forçando. Tem relatos de atletas que durante o treino o músculo simplesmente rasga o músculo do tendão, porque a força é tamanha por conta da droga que rompe o músculo, coisa assim absurda. Absurdo, né? Mesmo, professor. Então, e realmente o aumento de força, o aumento de massa muscular seduz o iniciante. Então ele vai querendo tomar sempre mais e é uma atitude, uma ação que dificilmente vai ter um acompanhamento médico, porque não é o médico vai prescrever o anabolizante para um paciente se for constatado através de exame específico que ele tem uma carência daquele hormônio, né? O que normalmente não acontece. O cara quer extrapolar, né, a capacidade fisiológica do corpo, e só que infelizmente acaba pagando o preço. E é como mesmo uma droga, né? Até para ele sair, ele não pode sair de uma vez, tem que ter o desmame. Então é terrível, uma coisa assim que realmente prende a pessoa. Não vale a pena, com certeza. Professor, voltando a falar um pouco sobre... O senhor estava comentando sobre caminhada, sobre movimentação. O século XXI que nós estamos vivendo, uma época extremamente moderna, uma época extremamente rápida das coisas. As pessoas estão muito estressadas, estão muito ansiosas e às vezes não querem reservar um tempo para atividade física. Como é que o senhor conscientiza essas pessoas, dizer assim, poxa, você está com essa carga de estresse, essa carga de ansiedade, faça isso que você vai melhorar? Realmente o mundo moderno ele está muito prático. Você resolve a sua vida todo dia com um bichinho desse aqui na mão. Você faz compra no supermercado, resolve corre de banco, compra o que você quiser, né? Tudo através de onde está na palma da mão.
Só que essas facilidades que o mundo moderno nos proporciona, você vai pagar um preço. A falta de movimento, né, que é o sedentarismo, ele é colocado pela Organização Mundial de Saúde como o mal do século. Para você ter uma ideia, as doenças relacionadas ao sedentarismo, por ano, matam mais de 300 mil pessoas. No Brasil, isso é um dado oficial. Mais de 300 mil mortes no Brasil poderiam ser evitadas por ano se as pessoas se movimentassem. Mais uma vez, não precisa necessariamente estar numa academia. Se você fizer uma simples caminhada, já vai diminuir essa possibilidade de você adoecer, de você ter uma pressão alta, ter uma diabetes, você ter um colesterol alto. E o problema das pessoas é que elas pensam assim, não, as coisas ruins só acontecem com os outros. E você não fica hipertenso de um dia para o outro, obeso, diabético. É um processo. É como se você fosse forçando a barra do seu organismo, da sua fisiologia, e seu corpo vai dando sinais para você. E você vai fazendo vista grossa para aquilo ali. E quando você é novo, até que se aguenta mais, né, o supapo, né? Só que à medida que a idade vai chegando, esse limiar vai ficando mais curto. Então a pessoa vai começar a apresentar realmente problemas de saúde, né, que pode culminar com uma doença séria, que pode culminar com a conta que você não possa pagar. Que não tenha dúvida que uma hora a conta vai chegar. E as pessoas é importante estarem conscientes que tudo na vida é um processo, né? E aproveitando essa questão do processo, é importante lembrar a questão dos caminhos que as pessoas se utilizam para chegar mais ligeiro. Assim como o anabolizante, a pessoa jovem, os garotos se utilizam para chegar mais rápido. Tem a questão de drogas que foram aprovadas pela Anvisa para um tratamento, para um tipo de doença, e as pessoas estão utilizando para uma outra finalidade, sem saber os efeitos colaterais a médio e longo prazo. Como o exemplo do próprio Monjaro, que é a febre hoje, que é o xodó de quem está acima de peso, é tomar o Monjaro para emagrecer. Só que ele não foi estudado para emagrecimento, foi estudado para combater a diabetes. Entendeu? Então, uma hora a conta vai chegar. Ah, professor, mas eu estou sendo acompanhado por um médico. Mas nem o próprio médico sabe, a ciência não conhece os efeitos dessa droga a médio e longo prazo. Então, é um tiro no escuro. Eu preferiria não arriscar. Ainda mais, professor, em relação à própria Monjaro, também a falsificação de Monjaro que chega no Brasil. Ah, Maria, só o Brasil não é para amador não, viu, galera? Tudo é impressionante, tudo tem malandragem no meio, cara. Impressionante, né? Anabolizante também, né? Tudo, o próprio suplemento também Então é muito importante que, se você realmente decidir se utilizar de algum suplemento, de alguma medicamento que seja, que você procure se informar sobre a procedência. Que nós temos mecanismos que são confiáveis para, né, assinar embaixo daquilo ali que você está utilizando. Professor, a terceira idade está cada vez um contingente maior aqui no Brasil, né? O idoso está procurando a academia? O senhor está vendo um maior interesse numa longevidade saudável? Como é que o senhor recomenda para essa pessoa que está na terceira idade, até quem está assistindo aqui, que tem um idoso em casa, que às vezes ele está parado, como ele pode fazer para se movimentar e envelhecer de forma saudável também? A gente está falando de longevidade, Trabolho, é importante esclarecer a população do seguinte: a ciência mostra o seguinte: quanto mais força você tem em membro inferior, quanto mais força você tem em perna, mais tempo você vai viver e mais longe você está da demência. Quanto maior a força de perna, mais tempo de vida e menos chance de demência. E para que realmente você melhore a força das pernas, aí obrigatoriamente tem que ser numa academia, né? Ou então, se você é um idoso que não tem condição de ir numa academia, você pode fazer o famoso senta-levanta, que inclusive já fiz uma campanha social aqui, numa instituição que acolhe idosos, para implantar o projeto Senta-Levanta, que é o principal exercício para membro inferior. O Senta-Levanta é o clássico agachamento das academias, que é o exercício mais conhecido da academia, e que nada mais é do que você estar sentado numa cadeira de altura padrão, você cruza a mão aqui no peito, você levanta e senta. Simples assim.
Você vai trabalhar a coxa, parte da frente, parte posterior, trabalha glúteo, trabalha região lombar. O idoso vai diminuir o risco de queda, porque vai melhorar a marcha, vai melhorar equilíbrio, coordenação motora. E tudo isso faz com que ele tendo com essa maior autonomia, maior funcionalidade, ele vai se sentir mais útil na sociedade, ele vai poder estar frequentando uma missa, uma festa em família, ele vai se sentir com mais dignidade. Então a questão da força muscular é fundamental para que o idoso envelheça bem, né? Porque senão o resto dos dias dele vai ser muito complicado. Que é um raciocínio muito simples. O que sustenta seu esqueleto é o músculo. Sim. Se você não tiver músculo, como é que vai ser? Às vezes assim, o jogo até quer ver a pessoa, você tem que ir no tranco mesmo, né? Chocar mesmo com a informação, né? Com um dado que é para impactar, para ver se a pessoa acorda. Sim. Tipo assim, você prefere ir para academia treinar as pernas ou prefere ir para uma cadeira de roda? Não, professor, eu quero não, né? Entendeu? Mas é a realidade, mas né? É a realidade. Às vezes eu jogo pesado assim para realmente impactar, né? E fazer realmente com que a pessoa mude a concepção dela. E até mesmo a densidade óssea do idoso também, não é, professor? Claro, o sistema ósseo, né? Eles são células que, quando você faz uma atividade de carga, uma atividade de impacto, uma simples caminhada que seja, um trotezinho, você está remodelando, renovando as células ósseas, né? Você está fortalecendo o seu sistema ósseo. Que o osso, com o tempo, na realidade, a partir dos 40 anos, todos os sistemas do organismo começam a declinar. Você começa a perder força, agilidade, flexibilidade, massa óssea, entendeu? Então você vai perdendo, o seu osso vai ficando mais poroso, né? Vai ficando mais fraco. De vidro. Vai ficando mais fragilizado. E se você não intervir com atividade de carga, né? Principalmente a musculação, vai ser um osso com a probabilidade de fratura muito grande, entendeu? Aí você junta a falta de força com o osso fraco, né? Com a falta de movimento do idoso, então vai ser uma pessoa com uma probabilidade de ter uma qualidade de vida muito limitada. E se isso é característico, né? Muito limitado, a pessoa tende a se isolar socialmente. O próprio curso da vida é a pessoa ficar isolada, porque você casa, tem seus filhos, os filhos casam, vão-se embora, fica só o pai e a mãe de novo. Começam sós e terminam sós. Então, se você não tiver um bom padrão de força, né, para assim, desacelerar esse processo, realmente a pessoa vai ter muita dificuldade. Professor, e pode ou não pode comer torresmo? Esse pode ou não pode correr, fez muito sucesso, né, essa matéria do portal GP1, né, que é onde tem uma coluna diariamente, né, você pode acessar aí o @profdemóstenes ou GP1, todo dia, de segunda a segunda, tem uma matéria sobre saúde e bem-estar. E eu sempre procuro trazer temas que são assim, bem interessantes para a população. E o torresmo ele é muito, muito melhor do que você comer um ultraprocessado, você comer um açúcar simples, um sorvete, um refrigerante, porque existe muita questão do mito, né, em torno do torresmo. Mas ele ou tem outros alimentos que você assim, se expõe muito mais a risco, coloca muito mais em risco a sua saúde do que o próprio torresmo. E assim, o segredo, Trabolho, é a moderação, né? Nem água você pode tomar demais, né? Se a gente tiver isso como norte, a moderação, até mesmo a cervejinha fim de semana, beba sua cervejinha, mas não só beba cerveja, ou faça sua corrida, mas não faça somente a corrida, ou dependendo do volume de corrida você vai se machucar, entendeu? A própria musculação, se você extrapolar, tudo na vida, se você extrapolar, você vai ter problema, entendeu? O problema são os excessos. Os excessos. Professor, ligado diretamente com o músculo, criação ali da massa muscular, está a alimentação também, não é? Como é que nós devemos balancear essa alimentação? São as 3 refeições por dia, tem um café da manhã mais forte, um almoço assim, um jantar fraco? Como é que o senhor vê essas coisas?
Assim, o resultado de sua saúde, do seu condicionamento físico, ele depende de 3 aspectos, certo? É treino, alimentação e repouso. É um tripé, como esse bicho bem aqui, esse microfone. Tripé, ele só se sustenta se forem os 3, né, em ação. Da mesma forma é a sua saúde, né? Você tem que se alimentar bem, de forma mais natural possível, o torresmo com moderação, né? Procurar descascar mais do que desembalar. Quanto menos ultraprocessado você comer, mais saúde você vai ter. Quanto menos enlatados você comer, mais saúde você vai ter. Quanto menos doce, quanto menos refrigerante, quanto menos as coisas do mundo moderno você se usufruir, melhor para a sua alimentação. Entendeu? E assim, procurar, a questão mesmo da moderação, né? Procurar fazer uma atividade física, seja ela qual for, procurar ter uma alimentação mais saudável possível, beber água, né? O fato de você estar bem hidratado diminui a chance de você ter um infarto, de você ter um problema de saúde grave. Quando você está em processo de desidratação, principalmente o idoso, o seu organismo dá um jeito de, lá no seu corpo, lá dentro da sua fisiologia, dá um jeito de buscar água onde tiver mais disponível. E normalmente o primeiro lugar que ele vai é no seu intestino. Então, o seu organismo tira a água das suas fezes para se suprir. Aí o caba fica constipado, fica enfesado, literalmente, fica cheio de fezes, porque ele não vai conseguir defecar. Achei engraçado, quando eu falo isso na turma, as senhoras começam a pegar as de água para beber, fez aí. Então é simples, né? Para você procurar se movimentar, seja de que forma seja, procurar ter uma boa alimentação, procurar dormir melhor, entendeu? Ter uma quantidade de horas de sono que você acorde de manhã sem aquela necessidade de dormir mais. Isso é muito individual, não precisa necessariamente ser às 8 horas, tem que ser uma quantidade de horas que você, no outro dia, você esteja beleza. Isso é muito individual. Professor, estamos perto aqui de encerrar nosso programa, papo muito bom. Eu vou fazer aqui a última pergunta antes de agradecer o pessoal que está assistindo. Quando eu era mais novo, eu era bem mais fortinho, né? Bem mais gordinho assim, e eu nunca tinha praticado uma academia. E meus pais, não, você tem que praticar uma academia. Mas eu, como era mais gordinho, eu pensava assim, poxa, eu vou na academia, chegar lá, vai estar todo mundo marombo, fortão, vão ter preconceito comigo, né? Porque eu vou chegar, vou estar lá, vou pensar, esse gordinho aí, não sei o quê. Sem jeito, não conheço os equipamentos, não conhece os equipamentos, não sabe fazer nada, tá pegando a máquina errada, tá correndo errado. A gente tem essa barreira, uma barreira de pensar que todo... Porque é uma besteira, assim. Não é besteira, não. Assim, pode acontecer sim. Não o pensamento, assim. É uma coisa assim, por exemplo, ninguém vai estar treinando e olhando pro cara e pensando, isso aí não sabe fazer nada, né? Mas a gente tem esse medo, tem esse receio. Essa dificuldade. Né? Como é que o senhor passa uma mensagem para quem tá querendo ir, mas tem esse receio também que eu tive e depois superei? Assim, procurar, Trabolho, ver o perfil da academia que você vai. Realmente tem academias, sobretudo academias de rede, que são desfiles, cara. São um negócio assim, alta produção de equipamento, de luz, de meninas bonitas fazendo selfie, fazendo vídeo e tudo. Realmente é esse o perfil de academia que você pensava, né? Que não vou lá não sei o quê. Mas tem outras academias de outros modelos de academia que são as tradicionais, né? Agora puxando um pouco da sardinha para as academias tradicionais, que são mais acolhedoras, entendeu? Que você pode ir com um amigo, né? Que é importante que quando você treina assim em dupla, né? Que um dá força pro outro, de que um tá sem saco ou com preguiça, o outro pode incentivar, não, bora. E é isso, né? Procurar escolher a academia de acordo com o que você tiver mais afinidade, de acordo com o que você se identificar mais. E as academias tradicionais, elas são mais acolhedoras, né? Você vai lá, o professor já vai lhe dar mais atenção, né? E até você, como diz os cabos, pega nas mães dos aparelhos, entendeu? Mas que isso não seja
um entrave para que outras pessoas, para que outros jovens procurem academias, ou que façam a simples caminhada que seja. O que não pode ficar é parado. Professor, muito obrigado por vir aqui conversar um pouco conosco, um programa muito bom. Agradeço também quem assistiu mais esse episódio de Vozes do Futuro, Ideias que Libertam, hoje com o professor Demóstenes, aprendemos muito. E lembrando que essa aqui é uma realização da Fundação Francisco Dornelles. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade.